negociação entre Thiago Maia e Corinthians avançou e o jogador pode deixar o Flamengo nos próximos dias. E o Flamengo se mostra favorável a essa negociação e em troca pode estar trazendo o Fausto Vera para o seu elenco. Vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre a despedida de Everton Ribeiro, que já está marcada no Maracanã. Ele que vai se despedir da torcida do Mengão, vai levar as taças para a beira do gramado ali, vai se despedir assim como fez Diego Ribas, Diego Alves, assim como fez também o Felipe Luiz e Rodrigo Caio. É um jogador que marcou a história no Mengão e ele vai se despedir da torcida. O Bahia autorizou ele, que já tem contrato assinado com o Bahia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você ajuda esse canal a crescer, ele que tem crescido a cada dia com a sua colaboração. E já vou começar o vídeo falando sobre esse assunto do Thiago Maia, gente. Ele que chegou a um acordo com o Corinthians. O Corinthians pretende oferecer um contrato para ele que vai até 2027. E ele já tem esse acordo. E o Flamengo também está conversando com o Corinthians e pode acontecer nos próximos dias essa negociação. E em troca pode estar vindo o Fausto Vera para o Flamengo. Ainda não se sabe como será essa negociação. Se o Flamengo vai ter que dar um dinheiro a mais para o Corinthians ou se o Corinthians vai ter que dar um dinheiro a mais para o Flamengo, lembrando que os dois jogadores não têm o mesmo valor de mercado, mas o Thiago Maia pode ser útil para o Corinthians e o Fausto Vera pode ser útil para o Flamengo. E gente, o tempo do Thiago Maia no Flamengo já se encerrou. A gente vê que o jogador faz algumas boas temporadas, mas em muitos momentos o futebol dele vem caindo de produção. Sem contar que ele já está liberando os 30 anos de idade. E isso, para um jogador, já é considerado um jogador que está entrando no declínio físico. Então o Flamengo está fazendo a melhor coisa, que é negociá-lo antes que ele não consiga render mais nada e não consiga ser negociado. Então é um jogador que fez história aqui pelo Flamengo, chegou em 2020 e conseguiu entregar um futebol muito bom. Em alguns momentos a gente pensou que ele seria titular absoluto e ele foi. Mas no começo ele se lesionou, teve a lesão séria lá do joelho dele e não conseguiu ser o mesmo jogador de quando ele chegou jogando demais. Mas se ele sair do Flamengo, foi um jogador que fez boas atuações, mas em 2023 ficou marcado por uma má fase do caramba, que ele não conseguiu atuar bem em nenhum momento. Gente, agora falando sobre a despedida do Everton Ribeiro, um jogador que o Flamengo não renovou o contrato dele, se encerrou agora no último dia 31 de dezembro. O Flamengo optou por não renovar e ele assinou com o Bahia. E ele, agora no domingo, vai se apresentar ao Bahia, vai fazer tudo lá dos exames, tudo que tem para fazer e vai voltar para o Rio de Janeiro, e na segunda-feira ele vai no Ninho do Urubu e vai se despedir dos funcionários, vai se despedir dos jogadores, vai se despedir de todo mundo lá no Ninho do Urubu, e na segunda mesmo ele viaja com o time do Bahia para Manchester, eles que vão fazer uma pré-temporada lá na Inglaterra. E no dia 3 de fevereiro haverá um jogo entre Flamengo e Vasco. E nesse jogo marcará a despedida dele. Ele que já tem contrato com o Bahia. E o Flamengo vai fazer essa despedida com autorização do Bahia. E gente, esse assunto do Flamengo pegar e fazer uma despedida para ele foi por conta da pressão pública. Tava todo mundo falando, tem que fazer uma despedida, ele fez história pelo clube porque o Flamengo não ia fazer despedida. E tá dividindo opiniões. Por que o Flamengo tem que fazer despedida para todos os jogadores? Tem que ter uma despedida mesmo? Só acabou o contrato, o Flamengo não renovou e ele vai continuar jogando. Ele vai jogar contra o Flamengo. Mas não, o Flamengo decidiu que vai fazer essa despedida, que ele merece isso. Na minha opinião, ele merece sim. Ele merece, até porque ele fez história em 2019 e nos anos seguintes. Em 2022 também jogou muito bem, deu aquele passe pro gol do Gabigol. Foi um jogador que marcou a história no Flamengo e merece a sua despedida, mas ao mesmo tempo irritou muito em alguns momentos com o seu futebol, que caiu muito de produção. Mas sempre foi um profissional muito bom, um profissional muito sério dentro do Flamengo, diferentemente do Gabigol, que... Gente, o Gabigol em vários momentos mostrou que ainda é uma criança jogando, um moleque, um cara que não evoluiu e que mesmo jogando mal não consegue assumir o seu erro. E o Everton Ribeiro sempre ia nas coletivas para falar. E agora falar sobre dois novos zagueiros que estão aí à disposição para o Flamengo contratar, pelo menos mais fácil para o Flamengo. Um é o João Basso e o outro é o Joaquim Henrique. Ambos são do Santos e o Santos está montando agora um elenco mais leve, um elenco um pouco mais barato, porque vai jogar agora a Série B e está fazendo um desmonte muito grande do seu elenco. E esses dois zagueiros podem estar à disposição do Flamengo. A questão é que o Flamengo quer a contratação de Léo Ortiz, tenta a contratação de outros zagueiros, mas está muito difícil, gente. Qualquer time que o Flamengo vai tentar tirar jogador, o jogador tem um preço de mercado, só que o time coloca o preço lá em cima, porque sabe que o Flamengo pode pagar. E sempre tenta dificultar para o Flamengo. O Flamengo vai lá, oferece o valor de mercado do jogador e eles querem negociar o jogador pela multa. Às vezes não querem negociar. E a informação de momento
é que o Léo Ortiz, o Bragantino subiu o valor dele, se eu não me engano agora querem 7 milhões de euros, já estava pedindo 6 milhões, o Flamengo tinha oferecido 5. Eles estão subindo cada vez mais o valor do jogador e agora eles querem uma renovação com o jogador, estão fazendo uma proposta de renovação para ele. E se renovar, gente, ele não vai vir. Não vai vir, a multa do jogador vai subir, o salário do jogador lá também vai subir, o valor de mercado dele. Então o Flamengo tem que olhar para outros lugares. O De La Cruz, um exemplo bem claro de que os times não querem negociar seus jogadores para o Flamengo. O De La Cruz, ele só saiu do River Plate porque o Flamengo foi lá e pagou a multa do jogador à vista, quase 80 milhões de reais à vista. Vocês têm noção do que é isso? O clube pegar esse tanto de dinheiro e depositar na conta do outro? Dificilmente isso acontece no futebol e em qualquer negociação. As negociações nunca são feitas à vista, principalmente quando são valores altíssimos assim. Então o Flamengo só conseguiu tirar o jogador por conta do valor da multa, que foi altíssimo. O Flamengo fez um pré-contrato com o jogador, depositou os 80 milhões na conta dele e ele foi lá e pagou a sua própria multa. Foi assim que o Flamengo conseguiu tirar o De La Cruz do River Plate. Então não tem sido fácil nas janelas de transferência. Então, se o Flamengo contratou o De La Cruz, agradeça, porque outros jogadores está muito difícil. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tamo junto. Valeu.